Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a nosso aulão número 4, onde essa aula ela será salva apenas para os alunos da plataforma Missionera Treinamento e Capacitação. Eu decidi abrir essa aula para que vocês tenham contato, né, de como é fazer parte, né, da comunidade, né, da plataforma Missionera Premium. E aí, vocês têm a oportunidade agora de degustar, né, um pouquinho ali do que a gente vem aprendendo, do que a gente vem se capacitando aí ao longo dos meses, né? Então, hoje a gente vai falar de tributação aplicada ao ICMS, com ênfase ali nos benefícios fiscais, tá? Nos benefícios fiscais que vão envolver as regras ali do ICMS, ou seja, nós vamos trabalhar com as exceções à regra geral. A regra geral do ICMS, ela trata de quê? Que o ICMS ele vem incidindo sobre as operações com circulação de mercadoria, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Essa é a regra geral. Então, sempre que eu circular uma mercadoria, vai acontecer a incidência do ICMS. Pronto, regra geral. Acontece que a legislação ela traz para mim inúmeras, gigantescas situações de exceção. E essas exceções, elas são tratadas, né, como benefícios fiscais, que é aquele momento em que eu vou reduzir ou total ou parcialmente a carga tributária, né? Ou não vai ter a tributação do ICMS, ou vai ter, mas vai ser mais amena a carga tributária, que é o caso, por exemplo, da redução da base de cálculo do ICMS. Então, eu quero que vocês venham, né, para essa aula com o entendimento de que tudo isso que a gente vai ver, né, todos esses benefícios fiscais que a gente vai tratar, eles são aplicados às empresas de regime normal. Quem são essas empresas de regime normal? Lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado. Se aplica ao Simples Nacional? Não. O Simples Nacional ele é o maior incentivo fiscal que a gente já tem no Brasil. Nós tivemos na aula passada, na aula 3, as regras para o Simples Nacional, e ali a gente vê que ele já tem uma carga tributária bem menor em relação aos outros regimes. Acontece que essas regras, né, de benefícios fiscais, para que eu faça uso desses benefícios, eu tenho que mudar de regime tributário, né, se eu sou optante pelo Simples Nacional. Eu tenho que desenquadrar e me encaixar em outro regime, ou lucro real ou lucro presumido. Existe um benefício fiscal, né, que é tratado de forma padrão para todos os regimes, que é a imunidade. A imunidade, sim, que é uma previsão constitucional, alcança o Simples Nacional. Então, de início, o que eu queria colocar ali como um gatilho para vocês é que, se vocês trabalham com o Simples Nacional, esses benefícios fiscais a gente não vai utilizar para eles, tá? A outra informação, nossas aulas ao vivo, elas estão acontecendo todas as semanas, tá? Todas as semanas eu tenho essas aulas, que são de forma gratuita, elas ficam salvas apenas para os alunos da plataforma. Eu deixo ela disponível ali por um dia, 2 dias, para que vocês tenham acesso, mas ela fica exclusiva, né, dos alunos. A nossa agenda já foi divulgada, né, dessas aulas semanais. Eu já divulguei essa agenda lá no grupo VIP, né? Se você já está no grupo VIP, se você ainda não está, entre lá. Se você está, permaneça para não perder nenhuma dessas aulas, tá? E divulgo também a agenda das aulas semanais lá no Instagram, tá? No perfil @tionera.aí. Então, nós já temos as aulas disponíveis lá no perfil e no grupo VIP, para você ir acompanhando o que a gente vai tratar ao longo das semanas. Nossa aula de hoje, ela não estava no cronograma, não estava no cronograma. Nossa aula hoje seria de retenções na fonte, parte 1. Acontece que eu achei, né, de acordo com as perguntas que eu recebo lá no Instagram, no direct, eu achei mais vantajoso trazer essa aula aqui agora de benefícios fiscais e deixar a aula de retenções na fonte para a semana que vem. Então, semana que vem a gente já vai ter aula de retenções na fonte. E as próximas são dominando a Lei Candir, dominando o ISS e as alíquotas aplicáveis ao ICMS, as diversas alíquotas, inclusive as alíquotas do optante pelo Simples Nacional.
Então, nosso canal no YouTube, ele já foi inaugurado. Então, vocês têm acesso também a essas aulas lá através lá do canal do YouTube. Eu vou deixar salva lá por alguns dias só no canal do YouTube e depois eu fecho só para os alunos lá da plataforma, tá? E por onde a gente começa os estudos quando se trata de benefícios fiscais de ICMS? Primeira fonte de pesquisa que a gente tem é a Constituição Federal, tá? A Constituição Federal, ela é a mãe de todas as legislações que a gente tem aqui no Brasil, e ela é que vai nortear, ela vai trazer ali como é que tem que ser tratado. E tem um benefício fiscal, né, que é tratado na Constituição Federal, que é a imunidade. Então, tudo, pensa comigo, todas as situações que a lei, que a Constituição Federal trouxer a impossibilidade de se tributar em cima de algo, ela está tratando de imunidade, tá? E essa imunidade, ela é prevista na Constituição Federal, por quê? Porque para se alterar a Constituição Federal, o processo é muito trabalhoso. Diferente quando eu altero, ou crio, ou revogo uma lei. É muito mais trabalhoso alterar a Constituição Federal. Eu preciso de uma emenda constitucional. Eu preciso que a votação no Congresso ela é mais complexa do que para criar uma medida provisória, do que para criar uma lei, para criar uma resolução, uma instrução normativa, tá? Então, para mexer na Constituição Federal não é de qualquer forma. Então, é por isso que a Constituição Federal ela já traz essas impossibilidades de se tributar em cima de alguns fatores ali, de algumas situações, justamente para que ninguém tenha tanto acesso assim. O acesso não seja tão fácil assim para mudar esse benefício fiscal que existe, tá? E a gente vai passar sobre eles aqui. Nós vamos trabalhar com isenções do ICMS. Eu deixei como referência aqui o anexo 1 do regulamento do ICMS de Minas Gerais, mas eu sei que vai ter alunos que vão assistir que são de outros estados, e eu vou mostrar para vocês onde eu encontro essas regras, né, aplicadas para isenção. É preciso lembrar que o ICMS ele é um imposto estadual, e cada estado tem a liberdade de criar, né, os seus benefícios. Lembrando também que é preciso que haja a comunicação com todos os outros estados, através de um convênio. Então, o estado de Minas Gerais, ele acatou algumas situações de isenção para o convênio, aqui dentro, que estavam no convênio, para aqui, para dentro de Minas Gerais. Pode ser que o estado que você está localizado não acatou essa mesma possibilidade de isenção. Então, você tem que ficar atento ao regulamento do seu estado. Outro benefício fiscal, redução da base de cálculo do ICMS. Aqui em Minas Gerais é tratado no anexo 4, tá? Ali a gente vê previsões de base de cálculo reduzida do ICMS. Lógico também que baseados em um convênio que é celebrado lá no âmbito do CONFAS. O que é o CONFAS? Conselho Nacional de Política Fazendária. Eu deixei aqui essa informação, que os convênios, a gente vai usar eles como base. Porque nós estamos trabalhando, né? Essa aula pode ser assistida em qualquer canto do Brasil, e cada um vai ter que observar o que o seu estado acatou, de acordo com esses convênios. Outra legislação que a gente precisa se basear para trabalhar com incentivo fiscal, benefício fiscal do ICMS, é Lei Complementar 24 de 1975. Ela é quem ditou as regras de como seria concedido o tal do benefício fiscal que vai vir reduzindo a carga tributária do ICMS. Eu vou mostrar para vocês aqui agora nesse material que eu vou enviar para quem participar das aulas. Eu vou enviar o link para que vocês baixem esse material. E o artigo 75 do regulamento do ICMS, também de Minas Gerais, que trata do crédito presumido, mas eu vou trazer para vocês esse benefício fiscal, onde ele é tratado, né, que é também em um convênio, que é observado em todo o território nacional, tá? Então, a gente vai começar a ver aqui agora as regras aplicadas a esses benefícios fiscais. Começando por onde? Constituição Federal de 1988. Lá ela traz para mim as previsões de onde a Constituição Federal tem um bloco ali específico, vou dizer bloco para vocês entenderem, que ela traz de forma específica as limitações ao poder de tributar. O que quer dizer isso? Limitações ao poder de tributar. Eu tenho uma frase de um jurista
que fica gravada no meu coração, que eu não esqueço ela nunca, que fala assim que o poder de tributar envolve o poder de destruir. Que é o quê? O Estado, ele tem o poder de tributar, a União tem o poder de tributar. Só que esse poder que eles têm pode destruir. Destruir o quê, Marcela? Destruir renda, destruir patrimônio, destruir sonho. Porque se eu sou tributada de uma forma tão alta, não sobra nada para mim, para que eu vá ali realizar meus sonhos, construir meu patrimônio, gerar, né, mais renda. Não sobra se a tributação for tão alta. Então, a Constituição Federal vem protegendo o contribuinte disso, trazendo no artigo 150 essas limitações ao poder de tributar. E lá, ela fala para mim, no inciso 4, no inciso 6º, ela fala para mim o seguinte, que é vedado, não pode, nem o Estado, nem a União, nem os municípios, instituir imposto, e aqui no nosso caso a gente está trabalhando com o ICMS, que é uma das espécies de tributo, o imposto, nosso foco está nele. Então, nem a União, nem o Estado, nem o município podem tributar imposto, tá? Podem instituir imposto. E esse imposto pode ser o IPI, no caso da União, o ISS, no caso do município, mas o nosso foco está no Estado, né? Que é o ICMS. A imunidade, o benefício fiscal aplicado ao ICMS. Então, ele não pode, o Estado não pode instituir imposto sobre os jornais, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à impressão desse livro. E aqui eu coloquei como, nessa linha B, aqui, os templos de qualquer culto, para que vocês façam uma analogia comigo. É também proibido, né, a tributação dos templos de qualquer culto. Só que os templos de qualquer culto, eles não têm operações ali que vão incidir o ICMS. Eles têm operações ali, por exemplo, de renda, né? Eles geram renda. Então, não é permitido instituir um imposto de renda sobre os templos de qualquer culto, por exemplo, tá? Eu trouxe o templo de qualquer culto para que você entenda que, quando se trata de imunidade, não é benefício fiscal para a empresa. É a Constituição Federal limitando o poder de tributar do Estado, da União, do município, para que o produto, por exemplo, livro e jornal, para que o produto fique tão barato que consiga chegar a qualquer pessoa. Então, a ideia aqui não é beneficiar a empresa, é beneficiar nós, os contribuintes, os consumidores finais. Eu que compro um livro, eu que compro um jornal, você que compra uma revista. Por quê? Porque eu tenho que ter acesso a um conteúdo cultural, eu tenho que ter acesso a um conteúdo informativo. Então, é por isso que existe a imunidade literária, tá? Popularmente conhecida, que é a imunidade dos livros, não incide. E esses livros, independente do conteúdo dele, não vai ter tributação. Pode ser a Bíblia, pode ser um romance espírita, pode ser um livro que tenha conteúdo adulto, um livro em que eu não concorde com aquele conteúdo por questões ideológicas, por questões religiosas, mas em cada canto no país, nós estamos um país com extensão continental, existe alguém que queira ter acesso àquela cultura. Então, isso não é para beneficiar determinadas empresas ou determinadas ideologias, é para beneficiar a população como um todo, para que todo o Brasil tenha acesso a esse livro. E o imposto não interfira no preço daquele produto, impedindo essas pessoas de comprar esse jornal, tá? A mesma coisa acontece com o templo de qualquer culto. Não incide imposto sobre eles, para quê? Para que eles não sejam onerados e consigam atingir ali, né, fazer as ações que eles foram criados para fazer, que é o quê? Ajudar a comunidade, ajudar a sociedade. Então, quer dizer, ao invés de tributar o imposto de renda, sobra dinheiro para esses templos de qualquer culto, para que eles façam uma cesta básica, né? Para que eles façam ali um apoio psicológico, né? Enfim, façam essas ações ali sociais com a população. E templo de qualquer culto não está beneficiando determinada religião, não está falando de religião, não está falando de igreja evangélica, igreja católica apenas, né? Que são as mais enraizadas aqui no Brasil. Está falando de quê? Está falando da igreja evangélica, da igreja católica, está falando de centro espírita, está falando de terreiro de umbanda, está falando de loja maçônica.
Então, o templo de qualquer culto, de novo, alcança Brasil como um todo. Temos diversas religiões no Brasil. Então, os templos de qualquer culto aqui na Constituição Federal não é para beneficiar uma entidade específica, mas sim para alcançar essas entidades e fazer com que elas consigam realizar suas ações sociais, tá? Então, sempre que tiver uma previsão de não tributação de imposto na Constituição Federal, é para isso, para beneficiar a população como um todo, e não para determinada empresa, beleza? E lá, aqui, né, no artigo 5º do Regulamento do ICMS de Minas Gerais, fala que não incide, né, o ICMS sobre operação com livro, jornal e o papel destinado à sua impressão, ou apresentados em mídia eletrônica. Está falando do quê? Do e-book. O e-book também ele é imune ao ICMS. Olha, o que está falando aqui? Ou com aparelhos leitores de livros eletrônicos. Então, quer dizer, o e-book, né, que eu consiga, onde eu faço a leitura de um e-book? Eu posso fazer no meu celular, ótimo. Mas eu posso fazer a leitura do e-book, por exemplo, no Kindle. E essa situação, né, onde tem aparelhos leitores de livros eletrônicos confeccionados exclusivamente para esse fim, que é o caso do Kindle, o Kindle, se eu não me engano, eu não consigo fazer nada além de ler livros eletrônicos nele. Se eu tiver equivocada, vocês me corrijam. Mas eu acredito que sim, que ele não tenha outra função a não ser fazer a leitura de livros eletrônicos. E ele também é alcançado por essa imunidade, tá? E não só o papel que é destinado à impressão do livro. Esses dispositivos eletrônicos também são alcançados por essa imunidade tributária, justamente porque é através deles, né, com o avanço tecnológico, é através deles que eu vou ter acesso a essa cultura, que eu vou ter acesso àquela informação, tá? Então, eu preciso ter o cuidado de analisar essas situações. E onde mais não incide o ICMS especificamente, conforme a imunidade tributária prevista na Constituição? Nas operações para o exterior, ou seja, na exportação, não tem ICMS na exportação, é uma previsão constitucional, portanto, imunidade tributária. Não incide ICMS quando é destinado para outro estado, né? A gasolina, por exemplo, os combustíveis, né, derivados ali do petróleo, não incide ICMS quando eu mando para outro estado, portanto, imunidade tributária, porque é previsão constitucional, tá? Não incide ICMS sobre o ouro quando ele for instrumento cambial ou um ativo financeiro, previsão constitucional, imunidade tributária. Não incide ICMS sobre a prestação de serviço de comunicação, tá? Então, aqui, olha o que eu deixei aqui para vocês. Não incide ICMS nas prestações de serviços de comunicação, nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Aqui está falando de novo para mim o seguinte, que nós precisamos ter acesso à comunicação. Quem? Qualquer pessoa no país precisa ter acesso a essa comunicação. E para isso, vai ter uma imunidade tributária no serviço de comunicação que for gratuito. Então, quer dizer, jornal que passa na TV aberta. Aquela operação deles ali, que é um serviço de comunicação, não incide ICMS. A novela não incide ICMS. O programa, o reality, que é gratuito, livre, não incide ICMS. Por quê? Eu tenho que ter acesso àquela informação, eu tenho que ter acesso àquela cultura. É para benefício, não da emissora de televisão. Estão percebendo? Não é para beneficiar a emissora, é para beneficiar quem? Para beneficiar nós, os consumidores daquele produto, tá? Daquele serviço de comunicação. E aqui eu estou falando de rádio também, né? A rádio. Por exemplo, a gente liga ali em qualquer das estações da rádio, está passando a qualquer tempo uma música. Eu preciso ter acesso àquela fonte de cultura. E a tributação não pode me impedir de fazer uso daquele instrumento. Então, é por isso que existe essa previsão de imunidade tributária, tá? É para isso que existem essas regras aqui. Perfeito.
Agora a gente vai trabalhar com as isenções do ICMS. Antes disso, eu quero deixar aberto aqui para vocês as inscrições para o nosso treinamento online ao vivo, que vai acontecer agora no próximo sábado, no dia 4 e no dia 11. São 8 horas de conteúdo para trabalhar com todos esses benefícios fiscais do ICMS e as emissões da nota fiscal eletrônica, né? Como esses benefícios fiscais vão impactar na nota fiscal eletrônica. Então, o nosso treinamento é faturamento e emissão de notas fiscais eletrônicas. São 2 sábados, né? 4 horas em cada sábado, no dia 4 e no dia 11, de 8 a meio-dia. Se você não pode assistir, não tem como, eu trabalho esse horário, não consigo participar do curso ao vivo. Você vai ter acesso a um mês às aulas gravadas e vai participar também do nosso grupo, né, exclusivo para esse curso. Não é aquele grupo VIP, é um grupo exclusivo para esse curso, onde vocês vão poder discutir ali com outros colegas as questões que vocês tiverem maior dúvida, tá? E vocês vão receber todas as planilhas, apostilas, todo o material de apoio. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você faça a inscrição, tá? Nesse treinamento e se torne ainda mais especialista em ICMS e em nota fiscal eletrônica, tá? Porque a nota fiscal eletrônica, ela é a fofoqueira do ICMS. É através da nota fiscal eletrônica que eu vou informar para o Estado tudo aquilo que eu tenho feito a respeito da tributação do ICMS. Então, ela é a obrigação acessória do ICMS e também do IPI. Mas como o nosso foco é o ICMS, a gente vai frisar muito no ICMS, mas lá dentro a gente aborda também a substituição tributária, o diferencial de alíquota e o IPI, tá? Então, se inscrevam para se tornarem ali mais especialistas ainda nessa tributação do ICMS. Perfeito. Então, agora a gente vem falando do quê? Da isenção do ICMS, né? A isenção do ICMS, ela também é uma forma de não ser tributado. Só que quando se trata de isenção, ela é mais frágil que a imunidade. Porque uma isenção, a qualquer tempo, ela pode deixar de existir. Uma isenção, ela pode começar hoje e amanhã ela já não ser válida mais. Porque é muito fácil revogar uma lei, mas é tão complexo alterar uma Constituição. Então, é mais frágil a isenção. Eu vou mostrar para vocês aqui dentro do regulamento como que vai funcionar essas questões de isenção. Antes disso, a Lei Complementar 24 de 1975, ela trata do quê? Ela vem trazendo para mim a forma de como será concedido alguns benefícios fiscais relativos ao ICMS. Por exemplo, a isenção, a redução da base de cálculo, a concessão de crédito presumido e qualquer outro incentivo fiscal que venha reduzir ou eliminar a carga tributária. Então, essa lei complementar, ela fala para mim que qualquer tipo de benefício fiscal, que são esses aqui, tá? Relativos ao ICMS, eles só poderão ser concedidos, tá? Ó, a isenção só poderá ser concedida ou revogada nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos estados, segundo essa lei. Está falando aqui para mim o seguinte: para que gere um benefício fiscal de ICMS, redução da base de cálculo, a não ser aquela que já está na Constituição, a gente não mexe. Não precisa de convênio, porque a Constituição é a lei máxima, ela mandou, a Constituição Federal mandou, acabou, tá? Não tem o que ficar questionando, não. Ela é que manda e pronto, acabou. Acontece que tem outros benefícios fiscais que podem ser criados através de lei. E aí o Estado de Minas Gerais, ele não pode sozinho conceder uma isenção para um produto sem que os outros estados tenham conhecimento disso. Por quê? Por causa de uma tal de guerra fiscal. Essa guerra fiscal, ela gera um conflito gigante entre os estados. Por quê? Minas Gerais pode, ela não pode, né? Mas se ela quiser desobedecer às regras, o que ela faz? Isenta. Por exemplo, vamos pensar aqui o seguinte: vamos isentar aqui em Minas Gerais os celulares. E se eu isento o celular aqui em Minas Gerais, o que as pessoas, as empresas que fabricam celular vão fazer?
vão sair de onde elas estão localizadas, dos estados que elas estão localizadas, e vão se estabelecer aqui no estado de Minas Gerais. E com isso, o estado, né, gera ali emprego, o estado gera renda, né, por mais que seja isento o ICMS, tem outras fontes ali de renda geradas com aquela empresa aqui nesse estado. E, consequentemente, aquele outro estado que aquela empresa saiu, ela perde a arrecadação. E com isso, essa empresa perdendo a arrecadação, o que vai acontecer? Né? Desfalque. Desfalque social, porque diversas demissões, desfalque financeiro, né? Porque várias pessoas desempregadas, a economia local cai, porque ninguém vai querer comprar, né? Desfalque econômico. Desfalque também o quê? Desfalque tributário, né? Porque vai deixar de ser recolhido para o estado de Minas Gerais, né? A tributação do ICMS. Ele vai deixar de ser recolhido. Então, eu tenho que observar essas regras, tá? Aplicadas aqui ao ICMS. Eu tenho que observar as regras que vão trazer aqui os benefícios fiscais. Deixa eu ver aqui se eu estou compartilhando minha tela, ok? Tá tudo ok? Vocês estão enxergando minha tela normal? Ingrid estava sem áudio. Voltou o áudio para vocês? Vocês estão conseguindo ouvir direito? Ou não? Me contem. Se tiver algum problema, vocês podem me falar aqui, que eu estou de olho aqui também no chat, tá? Então, perfeito. A respeito das regras, né, de isenção, é preciso que seja celebrado um convênio ali no âmbito do CONFAS, para que essas empresas elas saibam, né, para que os outros estados, né, as empresas localizadas nos outros estados e o próprio estado saiba desse benefício, conheça esse benefício fiscal ali atribuído ao ICMS e elas tenham a possibilidade ali de conceder no seu estado também, e não seja feito só de forma unilateral, tá? Então, eu tenho que observar essas regras aqui de concessão de benefício fiscal para o ICMS. E aqui, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, onde ela vem, eu vou mostrar para vocês onde encontrar esses convênios, tá? Que vão ser celebrados lá no âmbito do CONFAS. Olha aqui. Minha tela está sendo compartilhada com vocês. E aqui eu tenho esse convênio 133 de 2020, que ele traz para mim ali vários convênios que foram firmados já concedendo benefícios fiscais. Então, eu tenho convênio aqui, olha, tenho diversos convênios aqui. Então, para que você consulte, né, se a sua operação ela é isenta, você vai pesquisar nesse convênio aqui. Por exemplo, o convênio 24 de 1989 isenta do ICMS as operações de entrada de mercadoria importada para industrialização, tá? De componentes derivados de sangue. Então, ela traz essa regra aqui para mim. Eu tenho diversos benefícios aqui, concedendo isenção. Se eu dou um Ctrl F aqui, ó, redução da base de cálculo, esse convênio aqui trata da redução da base de cálculo do ICMS. Eu tenho um convênio que trata também, por exemplo, de crédito presumido, tá? Ó, conceder crédito presumido aos estabelecimentos extratores de sal marinho. Então, esse convênio aqui, o convênio 133 de 2020, é ele que vem trazendo aqui de forma mais atual, né, os convênios que foram concedidos ali ao longo de todos esses anos para trabalhar com esses benefícios fiscais do ICMS. Outra fonte de pesquisa também que eu tenho para trabalhar com isenção do ICMS. Beleza, a gente viu onde está a imunidade. E a isenção do ICMS? Onde ela está? A isenção do ICMS, ela está no anexo 1, aqui em Minas Gerais, tá, gente? Aqui em Minas Gerais. Ela está no anexo 1 do regulamento do ICMS de Minas Gerais. Eu quero saber se no meu estado é concedido essa isenção. Então, eu vou procurar aqui, ó, no
convênio 133 de 2020, para ver se existe, eu jogo aqui, eu filtro aqui, né, a minha operação, o meu produto, para ver se existe esse benefício fiscal e eu entro no convênio e vejo se o meu estado, ele é signatário desse convênio, se o meu estado acatou essa isenção para minha, para aquela operação específica. Então, quando eu trato de isenção do ICMS, eu venho no anexo 1, tá? Do regulamento do ICMS, e eu clico aqui, por exemplo, olha, no item, ela vem trazendo tabelas, tá? E aqui eu tenho a tabelas de itens, ó, parte 1. Se eu clicar aqui no item 44, por exemplo, ela vai trazer para mim uma isenção, ó, o item, a hipótese e a condição. E ela vai trazer para mim essa isenção. É uma isenção dada na saída em operação interna de cadernos escolares promovida por estabelecimento gráfico diretamente à prefeitura municipal encomendante. Está falando aqui para mim o seguinte: a gente viu que o livro é imune, o caderno não. O caderno ele é página em branco. Então, ele é tributado normalmente. Mas acontece que o caderno que é vendido para uma prefeitura, para que ela seja entregue lá para os alunos de forma gratuita, essa saída desse caderno, ela é isenta. Tá? Então, eu tenho que observar as regras aplicadas para isenção do ICMS. E onde eu vejo até quando essa isenção é válida. A gente viu que a imunidade é previsão constitucional e está lá e pronto, acabou. Só vai mudar caso exista uma emenda constitucional alterando aquilo. Agora, a isenção, eu falei com vocês que ela é frágil. A isenção, ela tem prazo. E aqui ele traz para mim que é válido até o dia 30 de abril de 2024. Mas vai ter situações de isenção que vai trazer assim para mim, olha, aqui no regulamento, no anexo do ICMS, clicando aqui no item 1, por exemplo, ele fala que a saída em operação interna de muda de planta é isenta do ICMS, mas a eficácia dessa isenção é até quando? De prazo indeterminado. E prazo indeterminado, gente, não é a mesma coisa de vitalício, tá? Prazo indeterminado não está falando que vai ser para sempre. Está falando que em qualquer tempo pode deixar de existir. Pode ser que amanhã não exista mais essa isenção, mas pode ser que ela permaneça por 10 anos. Aqui aconteceu o seguinte: veio sendo prorrogado, ó, 2015, 2017, 2017, foram prorrogando essa isenção. Chegaram em 2017 e pensaram o quê? Ah, já que a gente já está prorrogando isso toda hora, vamos colocar um prazo indeterminado, que aí quando a gente quiser tirar, a gente tira. Não precisa ficar mudando todo o tempo a legislação. Mas a isenção, ela é frágil. Ela pode cair a qualquer momento. Tá? Nas duas situações não vai ter tributação do ICMS, mas nem na imunidade nem na isenção. Mas a imunidade ela tem alicerce na Constituição Federal. E lá, minha Nina, para mudar aquilo ali é muito trabalhoso. Agora a isenção não. Qualquer tempo ela pode deixar de existir, tá? Então aqui eu deixei o anexo 1 para que vocês conheçam, né, essas regras. Nós vamos precisar de mais uma aula, tá? Para trabalhar com o quê? Com a redução da base de cálculo do ICMS, do anexo 4, com o crédito presumido do ICMS também, tá? As regras que a gente vai trabalhar. Lembrando que esse benefício aqui, redução da base e isenção, não se aplica às empresas optantes pelo Simples Nacional. Eu não aplico para as empresas optantes pelo Simples Nacional. A imunidade, sim. A imunidade eu aplico. Isenção, redução da base de cálculo, não. Tá? E nós vamos nos encontrar em outra aula para que eu tenha muito mais tempo para trabalhar com vocês a redução da base de cálculo, e a gente vai fazer cálculos, né, a respeito disso, e crédito presumido, onde também nós vamos fazer cálculos a respeito desse benefício fiscal aqui, que é o crédito presumido, ó. Eu vou trazer aqui vocês dentro desse material aqui para que a gente faça cálculos, né, aqui para conhecer como funciona o crédito presumido do ICMS. Deixo também aqui para vocês a inscrição da nossa formação para o Departamento Fiscal,
onde a gente tem 66 videoaulas já gravadas e disponíveis para os alunos que quiserem, né, se tornar especialistas no departamento fiscal. Dentro desse treinamento, né, dessa formação para o departamento fiscal, nós temos o quê? O bônus, né, como bônus, o curso Imersão na Substituição Tributária e o curso também de faturamento e emissão de nota fiscal. Então, esse curso que vai acontecer agora no próximo sábado, né, que acontece de tempos em tempos ao vivo, ele já está todo gravado dentro da formação do departamento fiscal. E se você já quer agora, comecei a estudar agora, Marcelo, eu quero todo essa situação ali, todo esse treinamento agora. Então, você já pode ingressar aqui no treinamento, na formação para o departamento fiscal, onde a gente trabalha ali dentro regras de ICMS, Sistema Tributário Nacional, nota fiscal eletrônica, substituição tributária, diferencial de alíquota, todas essas regras, e a gente faz casos práticos ali, cálculos, e todo o material de apoio ele é disponibilizado também, né, para os alunos, já está disponível lá. Então, eu quero convidar vocês a fazer parte, né, junto com a gente, dessa formação para o departamento fiscal e se tornar especialista ali na área cada vez mais. Acontece que na semana que vem nós vamos ter aula de novo, aula ao vivo para trabalhar o quê? Com retenções na fonte. Vou marcar uma aula para a gente definir essas regras aqui que nós ficamos de trabalhar, que é redução da base de cálculo e crédito presumido. Então, na próxima aula, vamos deixar ela. Semana que vem, vamos falar de retenção na fonte. Na próxima aula, ao invés de falar de Lei Candir, a gente pega o gancho para falar de redução da base de cálculo e crédito presumido. Então, a gente vai ter a aula de benefícios fiscais aplicados ao ICMS, parte 2. Beleza? E eu encontro vocês lá, tá? Na semana que vem, para trabalhar com a retenção na fonte. E também quero que vocês se inscrevam no canal, sigam a gente no Instagram, para que vocês não percam, permaneçam no grupo VIP, para que vocês não percam nenhum desses benefícios, que ele é pago, né? O acesso dele é pago, mas que vocês podem se beneficiar aqui de alguma forma, de forma gratuita, tá? Então, eu estou à disposição de vocês, vou abrir uma caixinha de pergunta lá no perfil do Instagram, para que a gente discuta ali e eu tenha mais tempo, né, de discutir com vocês essas situações. Então, fiquem com Deus, obrigada pela participação. Quero que os alunos, né, tenham essa aula como fonte de pesquisa também, e encontro vocês aí ao longo da vida em cada canto aí desse país afora, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fui!